Mas essa mulher me tirou a paz hoje. Me tirou a paz. E quando ela me tira a paz, eu já sei. Em algum lugar eu vou pregar, porque se eu não passar essa guerra, parece que eu não prego em lugar nenhum. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12? É, capítulo 12, versículo 17. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz e amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. Glória a Deus. A minha parte da herança peguei toda. Aleluia, glória a Deus. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, Glória a Deus, aleluia. dizendo: o meu filho amado vai embora. Glória a Deus, Eu aleluia. fico orando para um dia ele voltar. Aleluia, glória a Deus. Vou me levantar Glória a e Deus, dizer aleluia. ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho Aleluia, glória a teu, Deus. perdoa-me. Mas o amor que o Senhor tem por mim Glória a é Deus, bem aleluia. maior do que Tu és tudo soberano, que papai eu querido. fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Aleluia, Deus. Hoje sou feliz. Glória a Deus. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Glória a Deus, aleluia. Até os porcos tinham os seus alimentos. E eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite. Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo e me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu. Pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Versículo 17 e 18. Vamos ler o 16 também. Entretanto, ficai agora aqui e vede esta grande façanha que o Senhor fará diante de vós. Agora não é a colheita do trigo, mas eu clamarei ao Senhor, para que Ele envie trovões e chuva. E sabei e vede que é grande a vossa maldade, que fizeste perante o Senhor, pedindo um rei para vós. E Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Amém, igreja? Amém. Vou fechar com você bem breve hoje.
Depois de ouvir que eu estava fugindo que nem Jonas, né? Vai ter que ser o mais breve possível. Mais soberano. Irmão, eu já ouvi mensagem nessa noite falando sobre Ezequiel 37. Eu gosto dessa palavra porque de vez em quando a gente também prega. E Ezequiel 37 tem algo muito interessante. Porque Ezequiel 37, ele tem ligação com o Salmo 137. E a Bíblia diz que quando Deus ele dá essa visão para o profeta Ezequiel, a Bíblia diz que também, um certo dia, 2 jovens, eles vão se levantar, mas eles vão se levantar com um sentimento diferente, meu pastor. E eles pegam suas harpas, eles vão levar e pendurar suas harpas no salgueiro, às margens do rio da Babilônia. E a Bíblia diz que naquele dia, eles olharam em direção a Sião, aonde ficava o templo em Jerusalém. E eles começaram a olhar e chorar. E veio na mente dele a cena de quando os inimigos invadiram Jerusalém e quando destruíram o templo. E nessa cena, a Bíblia diz que aquele que levaram ele, eles insultavam dizendo: nos alegra agora com o cântico daquele de Sião. E um deles vai dizer assim: como adoraremos em terra estranha? Mas a Bíblia diz que Deus havia levantado um remanescente novo. E o mais novo disse assim: ainda que se perca o paladar, ainda que a minha mão esquerda se esqueça da direita, mas eu preciso adorar a Deus. Eu preciso clamar ao Senhor. Porque estava chegando o fim do cativeiro. Estava prestes Deus levantar Ciro. Estava prestes agora Deus trazer Jerusalém de volta. Recomeçar do zero de novo. Porque eu estou entrando numa mensagem que eu não li essa mensagem. Porque eu estou sentindo um cheiro de terra seca. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai trazer um recomeço para a vida de alguém. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai trazer restauração para a vida de alguém. Para a vida de alguém que está cansado de começar do zero. Mas o Senhor fará isso nos seus dias. Eu tenho certeza que Deus fará algo grandioso pela vida daqueles que ainda têm clamado ao Senhor. É por isso que Deus ele me deu uma palavra no livro de 1 Samuel 12. Porque a Bíblia diz, irmão, Samuel ele é uma criança e é um profeta que ele estava ali porque veio debaixo de oração. Ele veio debaixo de jejum. Ele saiu debaixo de humilhação. Alguém rogou 20 anos pelo nascimento daquela criança. E quando essa criança ele nasce, a Bíblia diz que a mãe deseja agora não ficar com ele, mas desejou entregar ele para aquele que gerou ele dentro do ventre dela. Glória a Deus, Jesus. Eu posso não ficar com ele, mas ele vai servir ao Senhor. Ele pode não morar dentro da minha casa, mas ele vai morar dentro da casa do Senhor. Ele pode não ouvir a minha voz, mas ele vai ouvir a voz de Deus. Irmão, é necessário ter bom ânimo, porque as lutas elas nunca vão cessar até que Jesus venha. Então Samuel, imagina agora o que eu imagino o coração de Samuel. A Bíblia diz que Samuel ele vai reunir Israel em Mispa. E quando ele reúne Israel, ele vai fazer recordação de onde Deus havia tirado Israel. E como Deus havia conduzido Israel em meio a tanto adversário. Porque pense no povo que tem adversário, é crente. Pense numa nação que tem adversário, é Israel. Porque Deus, irmão, colocou algo dentro de mim e de você. Que não colocou no resto do mundo. Às vezes nós achamos a salvação é para todos. Não.
A salvação é para aqueles que Jesus escolheu. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, se não me falha a memória, a Bíblia diz que não foi nós que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Aleluia. E se eu falar para você que tem um demônio que ele está muito irado nessa noite, Glória a Deus. eu estou falando isso porque eu estou sentindo o cheiro desse demônio. E é um espírito da morte. Irmão, nós devemos sempre pensar de onde o Senhor nos resgatou. Aleluia. E da mão de quem Ele nos tirou. Para nós estar servindo a Ele hoje. Verdade, Jesus. Aleluia. Então imagina Samuel. Irmão, ele serviu a vida todinha a Deus. Imagina você servir a vida toda. E depois de você ficar velho e cansado, o filho que um dia você criou e gerou, ele falar que você agora é inválido e não serve para nada. Como você ia reagir? Como você ia se comportar diante de Deus? Se você fosse rejeitado por aquele da sua casa, que você passou noite de sono, que você correu para o hospital, que você orou, que você jejuou, para que não descesse a sepultura. Aleluia. E agora olhar na sua cara e na minha e falar assim, que não quer nada com Deus. Mal sabe que está vivo devido à oração, devido a alguém que deu um som de Deus, devido a alguém que Jesus escolheu antes que a pessoa houvesse nascido. Mas um dia alguém vai lembrar que você andou na presença. Aleluia. Deus. Nem que seja no momento que eu e você não tiver mais. Alguém vai criar desejo em buscar o Senhor. Alguém vai se prontificar em servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Essa palavra está falando com mais alguém que não está aqui, mas está ouvindo. É necessário, irmão, nós entender que toda vez que eu e você é rejeitado, não foi a nós que rejeitou. Rejeitaram primeiramente o Senhor. Glória a Deus, Jesus. O problema do ser humano é sempre julgar eu e você pela aparência. Verdade, Deus. Aleluia. É sempre olhar para mim e para você como olharam para Jesus. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Aleluia. Porque de Nazaré veio Jonas e veio Jesus. De Nazaré veio a salvação. De Nazaré veio aquele que bateu de frente com o sistema, que servia a Deus por dinheiro, que servia ainda não gostando de Roma, mas Roma estava abençoando os fariseus e sacerdotes com dinheiro. Por isso não aceitaram o Evangelho, por isso não aceitaram a verdade. Glória a Deus. É como aqueles pregadores que só pregam se dão uma oferta boa. É dessa maneira. Tem um monte de pregador aí fora. Vá ver quanto custa a pregação dele, 26 mil reais. E a capa agora está caindo para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nunca acredite que Deus vai no seu ministério se alguém te abençoar com dinheiro, ou com carro, ou com quê. Porque essas coisas, quando Deus quer dar, Ele dá e acabou. É verdade. Aleluia. Quando Deus quer dar, Ele leva você para o lugar certo. E alguém que tem até uma frota lá. O Senhor mandou te dar. Deus, Ele passa o seu nome, passa a rua, passa a ilha, passa tudo do carro. Aleluia. Aleluia. Mas enquanto Deus Ele não quer tirar nós daquele cenário, não adianta. Deus não vai tirar. É. Agora, por que é que Deus manda nós tranquilizar o coração num momento de muita perseguição e ameaça? Você sabe por que eu aprendo isso? Porque se até agora ameaçou o filho da missionária e não matou, é porque a vida do filho dela não está na mão de quem está ameaçando. Dessa maneira, Jesus. Irmão, se Deus livrou ele de 3 tiros, Ele não vai livrar da ameaça. Dessa maneira, Jesus. Aleluia. Nós temos que aprender uma coisa com Deus. Uma coisa é alguém me ameaçar. Eu quero ver quando alguém estiver ameaçando quem me ameaçou.
Nem força. Se a fé dele vai ser igual a minha. Por isso que quando João ele olhou, ele disse assim, maior que está conosco do que o que está no mundo. Irmão, quando João veio falar isso aí, João ele já tinha passado por tanta coisa. João tinha passado por tanta prova. Ele já tinha sido jogado dentro do caldeirão de azeite e não aconteceu nada. Por isso, irmão, que a minha vida e a sua, ela não depende do ser humano, não depende de homem nenhum. Ela depende simplesmente de Jesus. Aleluia. Alguém pode se levantar contra a sua vida quantas vezes quiser. Mas a última palavra, quem vai bater o martelo é Jesus. Se Jesus falar para mim e para você, que de hoje não passa, acabou. É bem assim, Jesus. Deus ele é fiel em tudo que ele faz. Então, irmão, Samuel ele vai reunir Israel. E quando ele reúne Israel, ele vai provar para Israel que Israel tomou uma decisão errada. E não era que Deus não ia levantar um rei para Israel. Deus ia levantar um rei. Porque quando Deus ele chamou Saul, ele vai chamar Saul pelo nome. Mas quando Deus vai enviar Samuel à casa de Jessé, ele diz, vai na casa de Jessé o belemita. Porque dentro da casa de Jessé, eu me provi de um rei. Davi não tinha sido nem ungido. Mas o Senhor não chamou ele de Davi, chamou de rei. Ele chamou pelo cargo. Ele chamou pelo poder e pela autoridade e pelo domínio que já estava na mão dele. Só precisava o quê? Ele apenas se esforçar. Irmão, tudo que Deus tem para mim e para você está nas suas mãos. Precisa o que para mim e para você? Apenas continuar se esforçando. Só isso. Apenas assim, Jesus. Porque foi o que Davi fez. Eu vou me esforçar e vou perseverar. Vou continuar acreditando. E ainda, irmão, quando Davi caiu, o Senhor nunca disse que ele não era mais segundo o coração dele. Continuou sendo o segundo o coração dele. Eu aprendi que Deus ele não quer saber dos meus erros e dos seus. Deus não quer saber o tanto que eu e você pecou. Deus quer saber se eu e você defende o reino dele. Deus O me soldado defende quando está no meio da batalha, no meio da guerra. Porque tem um monte de pessoas falando e acontecendo. Mas quando é para defender a verdade, não defende. Aleluia. Tu és santo, Deus. Então, irmão, aprenda nessa noite. O Senhor te chamou antes de você ser gerado. E se Deus ele te chamou, pelo amor de Deus, não fuja do seu chamado. Glória a Deus. Comece a colocar isso na sua Tu és cabeça. santo, Deus. Quando Jesus fala de coração, ele fala disso aqui, ó. Coloque isso no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Parece estranho, porque os médicos falaram a vida toda que o coração é isso aqui, né? Mas Jesus, que é o Criador, ele fala que é aqui. Inculque isso na sua cabeça, no seu coração. Que não tem, irmão, como sair, não tem como fugir. Não tem como sair fora depois de o Senhor haver te escolhido. Observe que tem tantas pessoas lá fora. E o Senhor achou graça em você. Aleluia. Deus ele achou graça em você. O Senhor